Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, bem-vindo à nossa reunião da Comissão de Economia, porque de facto as matérias relacionadas com estas questões que aqui são acompanhadas são muito importantes para os portugueses, tanto do ponto de vista dos seus custos, ou seja, da sua vida do dia-a-dia, da possibilidade que têm em pagar os custos de energia, da luz, do gás, como no que diz respeito à própria defesa dos consumidores. E eu, como também temos pouco tempo, temos que ser um bocadinho assertivos. E eu vou colocar-lhe algumas questões, não desvalorizando os assuntos que também já referiu, mas que, no entender do Partido Socialista, são de extrema importância para os portugueses. E, de facto, 4 anos depois, a tarifa social, tenho que lhe dizer, não passou de mera propaganda. Eu percebo que a intenção do Governo, o objetivo do Governo em 2011 era atingir 600 mil consumidores. Em 2011. Em 2014, anunciou que queria atingir 500 mil consumidores em 2015. Mas o que é facto é que, os dados que nós temos, é que foram atingidos inicialmente 60 mil e a ERSE esteve aqui na última semana, na última reunião da nossa comissão, em que disse mesmo que, ao contrário do que se perspectivava, o número de consumidores, em vez de ter aumentado, diminuiu por volta dos 50 mil, 45 mil, 50 mil. Este será o número. O que é manifestamente insuficiente, é manifestamente inaceitável nas palavras da ERSE e, do nosso ponto de vista, corresponde aos avisos e àquilo que o Partido Socialista temia, porque recordo aqui nesta Comissão que nós apresentamos em 2013 um projeto de resolução relacionado com estas matérias, já com questões relativamente a estas matérias, porque o que é que se veio a verificar e se está a verificar? Há um certo boicote das empresas, a própria ERSE o reconhece, ao acesso à tarifa por parte dos consumidores, a própria Segurança Social, em muitos dos casos, diz-nos a própria Associação dos Consumidores, a Associação de Direito de Consumo, que em muitos dos casos a Segurança Social dizia desconhecer a tarifa, ou seja, não a proporcionavam às famílias, aos potenciais utilizadores, e noutros casos também se verifica que as próprias empresas até exigem um novo contrato. Por parte do Governo, pode-se dizer que isto são aspectos da regulação, mas que eu penso que o Governo tem que estar preocupado com estas matérias. E o que nós verificamos é que Mário Frota, por exemplo, diz que o próprio Governo não fez qualquer campanha de divulgação destas tarifas. E, portanto, o que nós sabemos é que nós estamos a falar de consumidores vulneráveis que, como sabemos, a Comissão Europeia e a Troika também se preocupava com este grupo que, com o aumento da pobreza que nós atingimos, o nível e o risco de pobreza que, como todos sabem, em Portugal aumentou. Todos nós temos que ser interpelados e estar preocupados com o facto desta tarifa só existir na lei, e eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro o que é que vai fazer para, de facto, este decreto ser aplicado, porque não basta estar na lei, as pessoas têm que ter acesso à tarifa social. Foi para isso que o Governo a criou, naturalmente. E eu dizia-lhe, o PS voltou a dar entrada de um projeto de resolução sobre esta matéria, em que, nos 2 pontos, e que já está agendado, os 2 pontos que nós assumimos é
uma comunicação por parte da Segurança Social aos beneficiários de apoios diretos, de apoios sociais, o direito que lhes assista a esta tarifa, e por outro lado que a própria entidade reguladora dos serviços energéticos, assim como as empresas prestadoras de serviços de energia e gás que se encontram abrangidas por esta prestação, efetuem uma ampla campanha informativa. Nós não nos conformamos, Sr. Ministro, devo-lhe dizer, com este estado de coisas, e por isso pedia-lhe uma ação concreta sobre esta matéria. Depois, no que diz respeito ainda à proteção dos consumidores. Nós estamos a falar da tarifa social, mas também podemos fazer a pergunta no que diz respeito aos restantes consumidores, como sabemos, há pouca concorrência em determinados setores. Mesmo no que diz respeito à eletricidade, 80% continua nas mãos da EDP. E no que diz respeito ao gás, podemos dizer que praticamente não existe concorrência. O que é que o decreto-lei que, entretanto, fizeram sair e que tem a ver com a passagem das pessoas que ainda estão no mercado, das pessoas, são sobretudo os particulares que estão no mercado regulado e que têm que passar para o mercado livre até 2017, vai haver penalizações para as pessoas que se mantenham no mercado regulado? Esta é uma outra questão. Porque julgo que é isso que está no decreto-lei. Quanto ao gás natural, Sr. Ministro, a própria Autoridade da Concorrência reconhece que a evolução dos preços foi desfavorável para o pequeno industrial português e que Portugal tem os preços mais elevados da Europa e da União Europeia. A diminuição do consumo, como sabe, ainda tem um efeito no aumento desses preços. Na grande indústria também perdemos competitividade. Sabemos, sim senhor, que o Governo tem falado na diminuição das tarifas do gás, mas também, e o Sr. Ministro já mencionou, que isto tem a ver com, na ordem dos 6% a 10%, que a ERSA anunciou, mas estamos a falar também da tarifa de acesso à rede, e aí é a base. Mas nós perguntamos, nós sabemos que nada obriga aos operadores a que os aumentos não se façam até absorvendo essa hipotética descida na tarifa de acesso à rede. Porque não há concorrência, eu pergunto como é que ficam acautelados os interesses dos consumidores. Acho que me fiques perceber relativamente a esta matéria. Depois, no que diz respeito aos combustíveis. De facto, os combustíveis low cost foi uma medida que foi aprovada por unanimidade nesta Assembleia, mas parece haver um boicote a esta medida também por parte das empresas, que dizem até que o problema não é de existência de combustíveis low cost, o problema é no fundo o que fizeram foi substituir uns combustíveis por outros, mas nós também queremos e acreditamos que a lei tem que ser cumprida no sentido do acesso que pressione a um combustível não sendo aditivado, a priori devia de ser mais barato, é assim que todos pensamos. Mas eu gostava de ainda lhe acrescentar que a Autoridade de Concorrência sobre esta matéria aqui na Comissão referiu que mais importante do que este aspecto seria a abertura a terceiros dos gasodutos e das grandes instalações. E isso seria essencial, nomeadamente que o oleoduto de Sines e de Aveiras possa ser utilizado por todos os interessados. Aliás, ele referiu, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que recomendaria ao Governo como essencial a regulamentação do Decreto-Lei 31 de 2006, bem sei, não foi feito na altura, mas isso não impede que ele não lhe possa perguntar 8 anos depois como é que está o assunto e o que é que este Governo tenciona fazer sobre isso, porque nós estamos a falar da Lei de Bases do Sistema Petrolífero Nacional e que, nesse aspecto, há de reconhecer que aí faria diferença relativamente à introdução de concorrência no mercado que todos sabemos não há concorrência. Relativamente às questões
dos contadores, e a situação nós podemos bem referir aqui nestes recortes de jornais. Por exemplo, a EDP admite contestar a taxa de energia se for cobrada em 2016. A Galp ignora leituras dos clientes na faturação. Guerra aberta na energia. Aliás, os contadores bi-horários são 7 milhões de euros que os consumidores continuam sem ser ressarcidos de algo que foi comprovado pela ERSE, que foi contadores que estavam com anomalias e que prejudicavam os consumidores e que, sabemos, está em tribunal, mas parece que o contencioso reina à espera que o tempo passe e os consumidores continuam por ressarcir. No entretanto, eu termino já. No entretanto, também não posso deixar de lhe dizer que a dívida tarifária passou de 2011 para 2015 de 2 mil milhões de euros para 5 mil milhões de euros e só por dia pagamos 584 mil euros só em juros. E, por último, dizer-lhe que... Já tínhamos dado 30 segundos de desconto inicialmente. Sim, mas é mais ou menos como... Eu termino já. Vou só terminar dizendo-lhe, citando alguém que é deste governo e, portanto, não é do PS nem de outros partidos da oposição. O governo falhou no compromisso de não haver aumentos reais de energia superiores a 1% por ter cedido aos lobbies que controlam as rendas excessivas. Isto é... Quem o disse foi Henrique Gomes, ex-secretário de Estado da Energia, e que não o disse há muito tempo. Esta citação é de março de 2015. Eu gostaria que o Sr. Ministro nos referisse o que é que tem a dizer relativamente a estas matérias e não entenda, por favor, esta intervenção como algo que não pretenda ser de contributo para problemas que são graves e exigem uma atenção séria por parte do Governo. Muito obrigada.